Bom dia, olha que rápida. Peraí, Bia, deixa eu ver aqui. Bom dia, bom dia. Aqui, vamos ver. Já entrou Tudo bom? já. Tudo e você? Peraí que agora eu tenho Tudo que ótimo. erguer um É, pouco. acertar a câmera. Porque eu nunca consigo. Olha que já tô fazendo faz tempo, mas eu nunca sei quando que é. O melhor. Eu tô com um quadro bem na minha cabeça, né? Deixa eu Não, chegar mas pra frente, peraí. Pronto, tudo melhorou. bem, Bia? Tudo jóia, e você, Lari? Tudo bem. Então, vou começar Tranquilo? me apresentando, né? Então Sejam todos vamos. bem-vindos. Eu sou a Larissa, sou a responsável pela Escola Nodier no Brasil. Nós aqui no Instagram, no YouTube, mas aqui no Instagram, na verdade, da escola, a gente faz lives semanais, 2 vezes por semana. Uma é na terça, às 9 da noite, e a outra é essa aqui de sexta, às 11 da manhã. Sempre as minhas lives, né? As lives aqui da escola são temáticas, a gente procura colocar uma linha de conversa, né? E a de hoje vai ser sobre dores e bem-estar, com a contribuição da auriculoterapia, com a Bia Maranhão, que é formada também em auriculoterapia clínica pela nossa escola, foi com a gente para Lyon também, né, Bia? É, E hoje a gente vai bater um papo aí sobre dores e bem-estar e tudo que você vem vivendo aí profissionalmente nesse período, né? Então, fala um pouquinho de você, Bia. Faz a sua apresentação. Fala da sua história e tudo mais. bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Larissa. Fiquei muito feliz de poder participar, de poder contar um pouco mais da forma que eu uso a auriculoterapia clínica, que realmente os resultados são muito bacanas. Eu sou bióloga de formação, sempre gostei da área de saúde, terapias mais integrativas, aromaterapias, plantas, sempre me interessei por isso. Depois que eu virei mãe, comecei a buscar alguma coisa para fazer e comecei a trabalhar com movimento, com o corpo, com uma técnica chamada girotonic. Eu até fazer uma parte, que as técnicas que eu trabalho todas têm nomes mais complicados. Mas o girotônico é o giro que tonifica. Então, são movimentos, é um aparelho de madeira que você faz exercícios para reabilitar, para aumentar a consciência corporal, alongar, fortalecer a musculatura. E é uma técnica bem bacana. É muito legal. Daí, Para as pessoas para quem. entenderem o girotônico ou gyrotonic, sei lá como Gyrotonic, fala é. diferente, ele é acho que se eu falar assim, as pessoas vão ficar um pouco. Quem trabalha com isso fica um pouco arrepiado. Mas, para quem é leigo entender, ele é mais ou menos da linha que o Pilates faz, né? Só que é diferente, lógico, é outra É. origem, outra. Mas para quem queira saber, tem a ver com essa questão de postura e tudo mais, é muito legal. Eu falo que é um primo do Pilates, é um primo mais arredondado do Pilates. A gente trabalha mais Isso, com é o espirais, primo mais e é funcional do Pilates. exatamente melhor ainda. Do girotônico, comecei a estudar movimento, queria entender um pouco mais como o corpo funcionava, a partir de biomecânica, fisiologia. Caí nas fáscias, que também é encantador, o método Esteco, que é um método maravilhoso. Trabalha com dores também, alívio de dores, porque eu comecei a ver que as pessoas, apesar de trabalharem com exercício, com movimento, algumas dores se repetiam. E falei, poxa, tem alguma coisa que a gente tem que dar mais para o paciente. E o método Esteco ajudou, mas chegou a um ponto também que não era suficiente. E aí fui estudar o GDS, as cadeias musculares, que também é uma outra visão do corpo, também muito interessante, com movimentos muito parecidos com o do girotonic. Me encantei também, então fui agregando a minha sessão todas essas técnicas. E aí um belo dia, quando eu vim morar em Sorocaba, acho que eu estava morando aqui há um ano, uma tia do meu marido fez uma aula com você de acupuntura, não lembro qual aula foi, e Foi ela na me ligou. pós-graduação. É, e ela me ligou, e assim, nunca falo com ela, a gente tem um contato super distante. E ela falou, Bia, eu só pensava em você, eu fiz uma aula Que com uma legal. professora, e você tem que fazer esse curso, você vai gostar, tem a ver com o que você faz. E aí eu entrei em contato com você e ia começar um curso, acho que em breve, aqui em Sorocaba. Então, como eu não acredito em coincidências, comecei a fazer a formação e realmente amei. Que É uma legal. técnica que complementa, ela agrega, ela dá o que faltava, eu acho que é a minha sessão. Então é muito, muito bacana. Que bom. Na verdade, É. você fez também, você fez posturologia também com a Marinhão aqui na escola, né? Fiz, fiz, Yeah.
Então, assim, você conseguiu realmente ter um fechamento de pensamento, que eu falo, né? Dentro dessa Uhum. questão postural, de terapia corporal, né? E aí eu queria saber de você um pouco como é que a auriculoterapia, ainda falando de técnicas corporais, né? Como é que Uhum. ela encaixou? O que você acha que ela te trouxe de mais, de extra? Ou o que ela complementou nisso tudo, que é uma história bem legal de formação que você tem em trabalhos posturais e tudo mais, de consciência corporal, né? Essas técnicas todas que você falou são excelentes, né? Então, como é que você vê a contribuição da auriculoterapia nesse tipo de trabalho? A auriculoterapia, ela dá o que faltava, como eu falei antes. Na verdade, o paciente, geralmente, quando chega no consultório, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, as pessoas chegam num estresse, com uma dor aguda, com alguma questão até emocional, que a dor, a gente sabe que ela tem muita relação com a questão emocional, né? Então, a auriculoterapia me ajuda a tirar já aquele estresse inicial, quando a pessoa está com muita dor, não consegue nem se mexer, já consigo na orelha detectar onde é a dor. Então, é uma técnica que realmente vai facilitar o meu trabalho. Ela economiza até a parte manual, a terapia manual, porque ela já vai tirar aquele excesso de dor e já colocar a pessoa numa sensação mais agradável. Você falou duas coisas que me chamam a atenção com relação ao seu ponto de vista do complemento, né? A primeira, e que eu até já conversei faz tempo já, numa das primeiras lives que eu fiz com a Marjorie, que também é da sua turma, né? É. E a Marjorie é especialista, super especialista em Pilates, ela também trabalha com fáscias e tudo mais. E uma coisa que ela falou também, por isso que eu tô lembrando, né? É essa questão de você ter uma metodologia na sua mão que te facilita a entender o que é que realmente está acontecendo com aquele paciente. Então, por exemplo, você tem, logicamente, algumas metodologias de trabalho corporal, né? Mas às vezes esse Uhum. paciente chega te reclamando, por exemplo, de uma dor cervical ou de uma dor lombar, né? E não necessariamente você sabe exatamente qual que é a causa só pelo que o paciente está falando, né? E aí você tem na orelha uma possibilidade rápida, inclusive, né? De Sim. você avaliar realmente a causa daquela dor, daquela tensão, daquela situação que o paciente está te relatando. Então, isso te dá uma segurança de trabalho, até para você pensar em como é que você vai montar aquela sessão de exercício para aquele paciente baseado na avaliação e no diagnóstico que você consegue chegar através da auriculoterapia, né? Isso Já aconteceu muito, viu, Larissa? Porque às vezes as pessoas chegam reclamando o dor cervical, você olha na orelha, e não acha cervical, nada, né? nada. Aí você vai na região da lombar, sacroiliaca, apita. Exato. Então, lógico que quando o paciente chega, ele quer tratar a dor da cervical. Eu vou tratar a cervical, mas eu sei que eu tenho que também passar pela lombar e pela sacroiliaca, ou pelo ombro, enfim. Vai me dando mais recurso terapêutico e o resultado é muito mais rápido, Não, né? e Porque te senão... dá, na verdade, uma linha de raciocínio, né? De começo, meio e fim. Por onde que eu começo e aonde eu quero chegar nesse paciente, né? Eu consigo, é uma linha de previsibilidade, né? É. Em cima de uma fala que às vezes é um pouco vaga, né? Ah, tô com dor na cervical. E você. E outra, isso também que para mim é apaixonante, né? É você conseguir individualizar o tratamento, né? Então você vai conseguir, quando tem um problema cervical, por exemplo, eu sempre, dentro de uma técnica, eu trabalharia assim, né? Uhum. Mas com a auriculoterapia e sabendo que talvez essa origem não esteja necessariamente na cervical, eu vou fazer um tratamento totalmente individualizado para cada questão, né? Exatamente. Isso é muito E as legal. minhas sessões são assim, viu, Larissa? Eu gosto muito, eu não gosto de rotina, eu gosto de variar. Então, acho que o fato de eu ter bastante técnicas para trabalhar já deixa uma sessão também bem individualizada e bem diferente uma da outra. Lógico que eu vou seguir um raciocínio de começo, meio e fim, mas eu tenho essas opções na mão. E a aurícula, ela é realmente essa ferramenta que vai dar esse diferencial, né? Vai acelerar o resultado. Até um outro aspecto, não sei se você vai tocar nesse assunto ou não, que acontece bastante. Por exemplo, eu passo na orelha da pessoa, apito a ponta do ombro. E eu pergunto, você tá com dor no ombro? Não. Tem algum problema no ombro? Nunca tive. Vou atendo, trato. 2 dias depois a pessoa me liga e fala, Bia, você não sabe, acordei com o ombro travado. E isso já aconteceu com várias outras, assim, eu já peguei pneumonia, problema no dente, problema na visão.
Quer dizer, o corpo vai avisando, né? Quando tem uma alteração orgânica, ele vai nos avisando. E a técnica realmente ajuda nesse diagnóstico, né? Na prevenção, principalmente. Porque, na verdade, isso que você falou é interessante, que é a questão de uma linha temporal, né? Uma linha cronológica que existe na orelha, que ela não é linear, ela não é lógica, ela não a orelha ela vai trazer toda a importância da história do paciente. Então, tem até uma pesquisa que eu até cito no curso, né? Uma pesquisa que foi feita para conseguir comprovar a eficácia da somatotopia. Então, realmente existe essa tal dessa somatotopia, né? Vamos testar. E aí foi feito um trabalho longo, aí um dia eu explico ela bem legal. Mas o importante é o seguinte, alguns pacientes dava falso negativo. O que é isso? O paciente, o médico que testou, porque foi feito por um médico essa pesquisa, ele falava que a orelha dizia que tinha um problema no quadril, por exemplo. E aí você perguntava para o paciente, ele falava, não, eu não tenho nada no quadril, né? Não estou com dor no quadril e tal. Aí esse médico, ele ia, então, peraí, desses falsos negativos, vamos conversar um pouco mais personalizadamente. Deixa eu fazer uma entrevista um pouco mais profunda para eu entender por que será que deu um falso negativo. E aí, quando ele ia ver, na história de vida do paciente, existia um problema seríssimo que já foi resolvido naquele lugar lá. Por exemplo, esse do quadril, inclusive, é um exemplo real. A pessoa tinha sofrido um acidente de carro, acho que há 20 anos atrás, onde tinha quebrado em várias partes do quadril. Olha. A pessoa tinha ficado de cama 3 meses. Teve todo um processo associado ao quadril, mas naquele momento, 20 anos depois, estava tudo resolvido. Ela nem lembrava que tinha algum problema no quadril, né? Mas na orelha marcava muito fortemente uma relação do quadril. Então não era algo atual, mas era algo que muito provavelmente estava associado à queixa que aquele paciente tinha naquele momento, né? Não sei onde era que estava doendo naquele momento. Mas não existe uma linearidade tão óbvia nesse sentido, mas com certeza o que a orelha coloca é algo que está em processo no corpo. Ou já no está tratamento, ou ainda vai manifestar. E mesmo que a pessoa tenha se tratado, às vezes, falando em fáscia, por exemplo, quando a gente faz tratamento do beta do esteco, a gente tem que fazer um histórico. E a aurícula ajuda até a dizer se aquele paciente resolveu o problema ou não. Às vezes, uma fratura de dedão pode gerar uma enxaqueca lá na frente. E eu consigo, na orelha, pegar o audioscópio, ver se tem alguma coisa no dedão, se já está realmente resolvido. Porque se apitou, alguma coisa tem. Exatamente. Tá ali, e aí a gente vai investigar e vai ajudar a pessoa a chegar num bom resultado, né? E é interessante isso que você está falando do pé com relação a uma dor de cabeça, por exemplo, né? Que não tem nada a ver, porque as pessoas podem até imaginar, e é natural que se imagine, né? Que tem alguma relação até energética, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas têm a tendência a associar, porque a gente trabalha com agulha, a questões de medicina chinesa, que não tem nada a ver, né? O que tem muito a ver nisso que você está falando é o sistema postural. Então, o que acontece? O pé, ele é uma das entradas de postura, ele é super importante para trazer informação para o corpo. E aí, o que acontece? Se eu tenho uma alteração nessa captação das informações do pé, eu vou ter toda uma alteração posturológica no meu corpo, que pode alterar o funcionamento da minha coluna e que pode trazer, por exemplo, a dor de cabeça, né? Que vai vir futuramente. Então, é algo que às vezes você nem imagina, você nem associa uma coisa na outra e tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É isso aí. É muito bacana. Outra coisa que você falou... Pera só um pouquinho, Bia, que tá dando um problema aqui que eu tô ouvindo. Tá. Tô vendo quem tá aí. André, Cláudia, tudo bom? Pronto. Resolveu. Então. Outra coisa que você falou... Ao vivo é assim, né, Larissa? Então eu já tô até tranquila já nem me esquento a cabeça. Tom que late, interfone que toca bem na hora que você não imagina.
Acontece de tudo. Faz Mas tá parte, bom. faz parte. Faz parte. E aí, o que que acontece? Outra coisa que você falou que me chama muita atenção, né? É a economia do terapeuta, né? É a economia do Sim. profissional com relação a muitas coisas, principalmente quem trabalha muito com terapias manuais, seja massagem, seja técnicas de manipulação, seja qualquer coisa que envolva um trabalho mais braçal, né, do Uhum. profissional. É. E a auriculoterapia, ela economiza muito esse trabalho, né? Você vai usar a sua mão, na verdade, o profissional começa a usar a sua mão no momento de prazer, né? Passa a ser prazeroso usar a mão no paciente, porque não fica cansativo, né? O trabalho excessivo manual, que cansa, né? Cansa. Você liberar uma face para você liberar. A face não, porque é um toque leve, mas para você liberar um músculo, para você fazer uma massagem relaxante ou alguma coisa assim, né? Você também consegue economizar muito o Não, e processo. uma coisa que eu faço bastante, quando a pessoa está travada, está com uma coisa muscular, que você vê que foi uma distensão, alguma coisa, eu vou com a mão na orelha, no ponto, e massageio. Vou começando ali pela orelha, porque já vai realmente economizar muito, né, Larissa? Porque se atender um paciente, dois, três, tudo bem, mas você está no quinto paciente do dia, no sexto, a mão realmente ela vai cansando, né? E quando a gente Vai. pode usar alguma coisa para ajudar, e que também vai ser bom para o paciente, porque tem coisa que dói, né? E na orelha a dor também é significativa, mas você consegue amenizar, você vai devagarinho, você vai colocando até. Eu uso bastante alguns olhinhos essenciais para ajudar realmente a já dar informações para o cérebro que aquela dor vai passar, que vai acalmar. Então são técnicas que a gente vai usando para agilizar o processo, né? E E buscar sempre o resultado. é uma coisa que eu sempre falo e conforme eu vou trazendo vocês, já que são profissionais e tal, eu acredito, né, que quem vai assistindo essa conversa vai vendo que apesar da auriculoterapia clínica ter uma linha de raciocínio bem definida, de trazer, né, para o aluno toda uma construção de pensamento, a partir do momento que você sabe para que cada coisa serve, você consegue colocar a sua identidade na técnica, sempre respeitando todas as suas bases, todos os seus funcionamentos e tudo mais. Mas é isso que eu tanto bato na tecla que eu quero trazer e que eu procuro trazer para os alunos, né? É que eles entendam a estrutura e que no futuro eles sejam livres para entender a criação, né? E aí você consegue realmente trazer a sua personalidade. Então, por exemplo, você que tem uma história e um trabalho bastante forte com a parte de terapia corporal, é lógico que você vai querer pôr a mão. Não tem jeito, né? É Não dá para não automático. colocar. Não dá para não colocar a mão. Então, assim, você vai colocar a mão, que na verdade todo mundo deveria, mas isso é trajeito, né? Trejeito. Cada um tem uma familiaridade, né? E você, por exemplo, como você citou aqui, você faz uma primeira massagem, né? Você faz uma ativação da orelha, que eu acho super legal, porque o que acontece? A orelha não tem uma relação íntima com o sistema nervoso central, né? É isso que a gente fala tanto, que é a base da importância do funcionamento dela, é essa correlação. Se ela tem uma função íntima com o sistema nervoso central, quanto mais eu ativo a parte sensorial dessa relação, mais clara fica essa conexão no cérebro, essa conexão neurológica, nervosa que acontece. Então, é a mesma coisa quando a gente faz, vou trazer um exemplo da minha vida, quando a gente faz uma estimulação de desenvolvimento infantil quando trabalha com pediatria. Se eu quero que a criança mexa mais o braço, eu tenho que trazer mais sensibilidade para esse braço. Massagem, estímulos táteis e tudo mais. Quanto mais eu ativo isso, mais a criança tem a sensação daquele membro, mais ela mexe, né? E é a mesma coisa, o mesmo raciocínio para a orelha. Quanto mais eu deixo limpo, claro, ativada essa relação sensorial, com certeza os pontos vão ficar mais nítidos também, né? E eu vou conseguir fazer com que tenha uma ação até mais rápida do resultado que eu vou trabalhar na sequência, por exemplo, com as técnicas da auriculoterapia. Então, isso é interessante. Você está trazendo. A Solange está perguntando se a automassagem na orelha sem conhecimento prejudica. Não, na verdade não prejudica. Nada. O que acontece, Solange?
não acontece nada no corpo, não aparece nada no corpo que não esteja sendo necessário para uma abordagem, né? É lógico que existem abordagens que não são as ideais, né? Não são as ideais para o momento e tudo mais. Mas você fazer a automassagem e você sentir, puxa, aqui tá um pouquinho mais dolorido, acho que eu vou dar uma massagem maior aqui. Aqui me traz uma sensação agradável, vou ficar um tempinho aqui. Isso é você estar ouvindo o seu próprio corpo. Não tem problema nenhum. O problema vai acontecer quando aí, no caso profissional, né? Quando ele não souber usar os recursos terapêuticos que seriam os ideais para cada situação que a orelha apresenta. Mas isso não tem nada a ver com o usuário, né? Com você mesma, você como paciente e tal. Não existe nada que você faça em você que você pode se prejudicar. Isso com certeza não. Uma boa pergunta, muito legal. E o corpo, uma visão até que eu falo muito, o corpo fala, né? Ele vai dizer para você, como você falou. Então, a automassagem é um momento também de você se ouvir, de você se respeitar, de você se conhecer. Você vai, às vezes, na orelha, você tá passando, poxa, esse pontinho sempre tá dando. O que será que tem nesse pontinho? Que foi até como o Nogueira descobriu, né, a técnica. Porque sempre esse pontinho dói. Então, é uma forma de você realmente aumentar o seu autoconhecimento e se cuidar também, né? Porque a automassagem, ela é um método, né? Uma coisa barata, você pode fazer em casa, você pode criar uma rotina de automassagem. Eu super indico, eu acho que todo mundo deveria fazer um pouquinho por dia, seja no rosto, na orelha, no pé, porque são pontos que vão ativar a circulação, que vão melhorar a dor, que vão te dar melhor bem-estar, mais saúde, né? Então, super indico, viu, Solange? Com certeza. E aí você tá falando uma coisa, me veio na cabeça a questão reflexa, né? Que a gente fala tanto, e que também, se for pensar, ela sempre está associada a algumas linhas de raciocínio de técnicas orientais, não só chinesas, como indianas, né? A medicina ayurvédica e tudo mais. E quando a gente está falando de reflexo, a gente não está falando necessariamente dessa parte energética. A gente está falando, sim, dessa conexão que acontece com o sistema nervoso central. Por isso que chama reflexo. Reflexo é algo que reage automaticamente e que você dá um estímulo e o cérebro responde automaticamente em cima daquilo, né? E a orelha é uma região reflexa de alta capacidade, de alta eficácia, né? Então, é muito legal, é muito importante, né? Que o paciente também conheça isso e que use isso para o seu benefício, porque é super legal. Uma técnica bacana. A orelha, por exemplo, bebê também, que tem muita cólica. Eu sempre falo para a mãe, vai na orelha do bebê devagarinho, com carinho, mas vai fazendo a massagem, que vai melhorar. Com certeza, algum resultado aparece, né, Larissa? Sim, sempre. Sempre traz um diferencial, né? Até porque a gente tem a inervação da orelha, ela é muito peculiar. Né? E é justamente isso que faz toda a construção, na verdade, da auriculoterapia pelo Dr. Paul Nogueira foi feita a partir dessa inervação, né? Inclusive, isso foi cada vez mais aprofundado quando entrou na equipe dele um grande neurologista que foi um grande contribuidor, acho que essa é a palavra, para o desenvolvimento da técnica, que foi o René Bourdiol, né? Então, até semana que vem, acho que sim, acho que o vídeo da semana que vem eu vou estar aprofundando essas questões até histórica desse desenvolvimento, né? Então, foi René Bourdiol, por ser neurologista, que trouxe a correlação dos folhetos embrionários, ectoderma, endoderma, mesoderma, toda essa parte envolvendo a inervação da orelha, né? A partir da origem de cada nervo. É muito legal, é muito profundo e é lógico. Não tem como fugir. A orelha, ela tem uma construção de trabalho lógica, não tem achismo, não tem... você tem que entender como energia, é que ela funciona. E eu não sou contra, tá? Às vezes as pessoas pensam que eu tô... eu não tô criticando as metodologias que trazem esse conceito energético. Muito pelo contrário, como eu já falei, eu sou formada, dou aula em áreas da medicina chinesa. O que eu critico é a tendência de querer misturar coisas que não veio dessa raiz, né? Porque isso não é legal. Isso é realmente um erro e isso traz muita confusão. E a gente, como profissional da área da saúde, a gente não merece
ter esse tipo de confusão. A gente merece entender a linha de cada trabalho para saber, inclusive, o que eu vou usar em cada paciente. Né? Quando você mistura, você está perdendo a essência de metodologias incríveis, né? E até profissionalmente falando para você, desculpa te cortar, mas aproveitando o gancho, que as pessoas confundem muito a aurícula chinesa com a francesa. Né? Você tem batido nessa tecla, e realmente, assim, até com relação a valor de consulta, valor da sessão, a aurícula francesa, eu fui para a França me formar, foram 5 módulos, paguei tudo em euro. Eu falei, é diferente de você fazer um curso de aurícula chinesa de um final de semana. Então, justifica-se o valor, né, Larissa? Eu acho que isso é um diferencial da técnica. A gente estuda com médicos, tem toda uma pesquisa por trás, tem o Glenn lá, que é o centro de estudo deles. Então, isso valoriza realmente a gente como profissional. Eu acho super importante falar isso para quem é paciente, que eu sei que tem pacientes aí, para quem está querendo fazer a técnica, porque realmente é uma técnica que demanda estudo. Você Muito tocou estudo. num ponto fantástico, que é um ponto que eu ainda não estou explorando, mas que vou explorar daqui para frente cada vez mais. Que, logicamente, que e não é só a questão do investimento que você fez, porque é um investimento alto, com certeza, né, que vale cada centavo, pelo menos eu sou suspeita, mas vale cada muito centavo. Mas esse investimento te trouxe outra ferramenta que é a que mais vale, talvez, né? Que vai trazer um reflexo no valor da sua sessão, que é a segurança. Né? Você vai saber dizer para o seu paciente o que está acontecendo, o porquê que você está fazendo cada parte e o que você espera de resultado com relação àquele procedimento que você está fazendo. Né? Eu já falei em alguns momentos por outras perguntas que me fizeram, mas cabe aqui também. A gente deixa, quando a gente faz uma técnica que traz todo esse background, né, que a gente está falando, você deixa de ser um profissional que lida com as questões naturais como se elas fossem inofensivas, né? Você também está se responsabilizando por aquilo que você faz. Se der certo, ótimo, eu sei porque deu certo. E se der errado, eu também sei porque deu errado. E eu me responsabilizo pelas consequências que aquele possível erro, não erro no sentido pejorativo, mas no sentido de uma reação inesperada, de uma piora. Eu sei porque possivelmente pode acontecer isso. E eu me responsabilizo. Isso E eu acontece, sei inclusive, o que eu vou fazer com isso, né? Então, o que eu não admito, e eu falo para vocês, e eu sei que vocês sabem disso, eu não admito que vocês se redimam da sua responsabilidade profissional. O paciente te liga falando, puxa, Larissa, não foi legal, deu algum problema aqui, ó, porque piorou, tal. Eu sei porque possivelmente piorou e eu sei o que eu vou fazer para que isso seja consertado, né? Então, é a sua responsabilidade. Então, da mesma maneira que o fato de você ter uma segurança te traz direitos profissionais, também te traz deveres profissionais, né? E isso reflete no valor da sua sessão, com certeza. Né? Exatamente. A Adri está perguntando aqui também, quando furamos as orelhas, aquele tema que a gente sempre ouve, né? Se pode furar, se não pode furar. Tem até um post no seu Insta, né? Mas acho que vale a pena voltar. O furo na orelha é bem interessante porque é algo cultural, né? A gente usa muito. E aí, quando começa a falar que a orelha tem toda essa importância, a pessoa já pensa, uau, mas e aí, o que eu faço da vida se eu furei a orelha, né? Então, assim, como tá no post lá, que eu até repostei de outra aluna, né? Que eu adoro, porque é isso, eu quero que vocês sejam propagadores da boa nova, né? A questão do furo, ela nem é tão importante, porque o corpo ele é fantástico e ele vai restabelecer um novo ponto a partir do momento que você destrói, porque você destrói, quando você fura, você destruiu um tecido e o corpo vai ter que criar uma adaptação daquela ligação, né, que existe. Logicamente, se geneticamente exista alguma dificuldade neurológica dessa conexão, você pode estar ali perdendo uma oportunidade de trabalho. Então, se a gente olha para a orelha como um painel de controle, que tem vários botões e que cada botão liga uma parte específica de uma máquina imensa, super complexa, que é o nosso corpo humano, né? Se eu arranco um botão,
ou eu tenho que ter um engenheiro elétrico que é fantástico, nosso corpo tem tudo isso, né? Que vai falar, tá bom, eu não tenho mais esse botão, então eu vou fazer aquele outro botão ali funcionar por 2. Isso acontece, né? Mas eu também posso continuar funcionando uma máquina inteira sem a possibilidade de acionar aquele botão. Essa é uma das questões do furo. A segunda questão, e talvez a mais importante, que o problema não é só que você destruiu um tecido. Você vai, a partir dali, colocar continuamente um metal, né, dos 2 lados do crânio, enquanto que no meio desse metal existe uma região de altíssima condutibilidade eletromagnética, que é a boca, porque a boca é um local que está úmido, cheio de líquido, o tempo inteiro. Então, quando você afasta 2 metais, por conta da relação de elétrons que existe entre eles, você vai gerar um campo eletromagnético entre os 2 metais. E aí, os 2 lados do metal, porque normalmente é o mesmo metal, mas ele está afastado. Então, isso pode potencializar. É como se você estivesse estimulando, e aí sim entra até parecido com a pergunta que aquela pessoa, Solange, fez, né? Que é você está fazendo algo que pode prejudicar, né? Porque você está hiperestimulando uma região. E logicamente que isso é personalizado, individualizado. Cada pessoa tem uma maior ou menor sensibilidade a um determinado tipo de metal. Então, tem várias coisas que envolvem isso, né? Então, resumidamente, pode furar a orelha? Culturalmente falando, né? Você vai estar querendo fazer isso. O ideal é que não. O ideal é que a gente nunca fure e que não use a orelha como um meio de adorno, porque é completamente inútil, né? É só uma questão totalmente estética, tá? Essa é a primeira questão. Se você vai furar de qualquer maneira, você fala, puxa, tá bom, entendi tudo isso aí, mas eu quero, eu acho bonito, eu quero usar. Então, para de ficar atrás de questões de achar ponto, porque só existe ponto de disfunção. Só existe ponto de disfunção. Fura o lugar mais atrativo, esteticamente falando, que fique mais alinhado, mais bonito, o possível. Não fica preocupado com a questão de ativação ou não de ponto, porque isso que vai acontecer é quando você tiver uma disfunção. Então, quando a gente está falando de uma bebezinha, que é normalmente quando fura, né? A grande maioria dos bebês, graças a Deus, nascem sem disfunção, né? Então, você pode sim até tentar achar um lugar que não esteja mostrando a existência de um ponto. Mas no bebê, isso ainda também está em construção, porque também depende da mielinização e várias coisas, né? Então, é isso. Na verdade, você futuramente pode ter problemas com o uso do brinco, com o uso do metal, né? Que o ideal seria que você não fizesse um uso contínuo. Não sei se vocês observaram, mas eu não uso brinco. Eu tentei colocar hoje, minha orelha tá queimando. Fazia tempo que eu não usava brinco, eu falei, definitivamente. Eu deixo para usar, em momentos que me agradam, uma festa, um dia especial, um dia que eu quero. Eu deixo para usar em determinados momentos, né? E se você tiver sintoma, isso vale a pena remeter ao seu profissional, porque pode ter correlação. Essa é a grande questão. Olá, tem uma outra pergunta aqui, você viu? Do Emilson. Não. Existe uma somatoterapia da parte motora e muscular na face ventral? Tá perguntando. Face ventral? Não sei o que é face ventral. Tá. Na verdade, existe uma somatotopia. Esse é um... Nossa, que legal que tá vindo esse assunto, porque não existe coincidência, né? É um assunto que eu vou abordar muito nesse vídeo da semana que vem, que vai ser postado semana que vem. E aí, Emilson, vai ser um vídeo que acho que vai te ajudar bastante nessa pergunta. Mas existem a somatotopia inicial foi a somatotopia locomotora. E conforme o Dr. Paul Noguer e outros profissionais, como o próprio Dr. Rafael Noguer, foram evoluindo o conhecimento da orelha, foram surgindo novas somatotopias, dependendo da função de cada região da orelha. Então, existe uma somatotopia anterior, não sei o que você quis dizer com ventral, anterior, existe uma posterior da orelha, e existem tipos de observações, se é reflexa, se é orgânica, e as fases da orelha trazem outro tipo de somatotopia. Então, isso é
vai ganhando complexidade, né? Foi de onde tudo começou e, na verdade, foi ganhando complexidade em cima disso. Você sabe que eu tô lembrando uma coisa, que quando eu comecei a fazer o curso, a primeira pergunta que eu fiz para você foi a seguinte: o que é somatotopia? Porque você falava, eu falei, gente, o que é isso que ela tá falando? Eu acho que tem gente que deve estar pensando a mesma coisa. Porque... Eu já tem até um videozinho, depois vocês procuram no Insta e aqui no Insta. Tem um videozinho curto, bem lá no começo do meu movimento, que eu falo de somatotopia. A somatotopia é a relação reflexa. A gente falou bastante, né? Tem tudo a ver. Essa relação reflexa que acontece da orelha com o sistema nervoso central. Então, não sei se vocês já ouviram falar daqueles homúnculos das regiões cerebrais, né? Então, a região cerebral, ela representa o corpo. E tem algumas partes do nosso corpo que tem essa representação neurológica ainda muito mais forte, detalhada e tudo mais. Isso é uma somatotopia. É uma construção do mapa reflexo que aquela região do corpo tem, especificamente. Então, e é a base da auriculoterapia. E na posturologia a gente usa bastante, né? Tem uma análise que a gente faz para ver como é que tá o tônus muscular, quadril, ombro, que a gente usa exatamente isso, mas não vou dar spoiler, né, Larissa? Não, pode dar, não tem problema nenhum. Porque realmente é muito útil. E o resultado é na hora. Você vê que a pessoa às vezes chega meio torta, você vai lá com aparelhos de frequência, faz a medição, põe a frequência na hora, o ombro já encaixa, a dor já alivia e realmente funciona. 5 segundos depois de anos de estudo, né? Funciona muito. Parece a vida inteira para você entender que seu corpo precisa só de 5 segundos. 5 segundos de frequência. Mas você sabe que tem uma piada que tem tudo a ver com isso, né? Tem uma piada não, né? Uma historinha, né? Que o computador estava quebrado numa empresa e ninguém conseguia consertar. Já tinha chamado todos os tipos de técnico, que já tinham desmontado e montado o computador, já tinha colocado software, tirado software, antivírus, já tinha feito de tudo. Até que o proprietário, né, estava reclamando para um amigo, falou, puxa, eu acho que eu perdi, não tem jeito mais, né? Ah, então eu vou te indicar um profissional que, olha, é excelente. Eu tenho certeza que ele vai resolver o seu problema. Ah, tá bom, então, né, me dá. Aí ele foi nesse profissional, quer dizer, chamou esse profissional veio, olhou para o computador, examinou, né, o computador, foi direto num determinado parafuso, apertou esse parafuso e o computador começou a funcionar normalmente, até melhor do que era antes, né? E aí o cara falou, nossa, que fantástico, em 5 segundos você resolveu, né? Agora então me dá o recibo, né? Me dá o seu pagamento, né? E aí o pagamento era R$1.000. Aí o cara falou, nossa, você tá louco? Você veio aqui, você ficou 5 segundos e você tá me cobrando R$1.000? Então faz um recibo detalhado. Aí ele falou, tudo bem. Apertar o recibo detalhado dele, né? Apertar o parafuso. R$100. Saber qual parafuso apertar. R$900. Tá aqui a justificativa de como é que... Exatamente. São 5 módulos que a gente faz, que a gente estuda, que a gente, né? É isso, a técnica é rápida, mas o que está por trás disso é muito estudo, né? Muita dedicação. Para chegar nesse nível de eficiência, você passou por um processo de aprendizado profundo, intenso e tudo mais, né? E aí a resultante final é essa, né? É muito legal. Isso é exatamente o que eu queria falar. E, Bia, sabe uma outra pergunta que eu já comecei a fazer até para a Fabiana, porque eu acho que tem tudo a ver e que eu queria fazer para você também, é as mudanças que você percebeu no seu consultório com relação a essa fase de pandemia que a gente vem vivendo. A gente colocou como dores e bem-estar, né? E eu queria entender, ver de você, como é que está sendo para você? Quais foram as grandes mudanças de procura, de tratamento e tudo mais? Principalmente dores relacionadas ao trabalho, home office, né? Torcicolo, lombalgia, tendinites de monte. Também a questão cansaço mental. Lógico que tem a questão da depressão, da ansiedade, está todo mundo vivendo realmente numa bolha, uma pressão gigante, ninguém sabe o dia de amanhã. Mas eu procuro levar mais para o lado realmente da dor
e dessa questão do cansaço mental, porque a aurículo também trabalha bastante nisso, né? Então, são adolescentes que estão com dificuldade de se concentrar, dislexias que estão aumentando. Fiz um post outro dia falando de dislexia, Ah, eu repostei. TDAH, que a gente vê que, assim, é difícil ficar sentado muito tempo de frente para a tela e tá todo mundo tendo que fazer isso, né? Então, tem essa questão realmente mais de concentração, de foco, que eu tenho atendido bastante, mas também a questão da dor. Tem gente rindo aí, né, Ico? O Ico tá rindo ali. Porque é isso mesmo, é muito tempo sentado. E a gente, quando ia trabalhar, você se levanta, você pega o carro, você desloca até o trabalho. Agora não, agora é parado, né? Então, uma técnica que eu tenho batido muito é exercício físico, procurar coisas que te tragam prazer, né? Aquele momentinho de 10 minutos que você consiga dar para você. E a auriculoterapia clínica, uma sessão a cada 15 dias, porque Ah, pelo realmente menos, né? faz diferença. Todo mundo Pelo menos. merece, né? Sim. A gente é Sempre, na suspeita a verdade. falar, mas facilita muito, né, É, a vida das pessoas. Mas é. você está falando de várias coisas que influenciam mesmo e que a gente tem uma ferramenta incrível na mão para trabalhar, porque o que acontece? De uma hora para outra, principalmente adolescente, né? E Sim. criança também e tudo mais. De uma hora É. para outra, o estímulo de aprendizado mudou completamente. Se mudou completamente o estímulo de aprendizado, o que, que mudou no sistema nervoso central? As sinapses. Você mudou a sinapse, a forma que aquela criança vai receber o conhecimento mudou. Porque quando ela está na escola, ela recebe esse conhecimento de várias maneiras. Ela recebe visualmente pelo que está escrito na lousa, ela recebe pela questão auditiva, pelo que a professora está falando, tem ditado onde não está escrito, e aí ela tem que buscar dentro da cabeça dela como é que ela faz a construção daquela frase, daquela coisa. Tem a parte esportiva tátil, né? Da sensação. A forma que o som chega é completamente diferente, porque a gente entende o espaço através do que acontece pelo som, né? Eu sei do tamanho da sala, eu sei quão distante uma pessoa está de mim quando ela está falando pela questão do som e pelo espaço. Então, assim, existe toda uma construção na criança pelo estímulo que a escola dá, que é completamente diferente de você ficar sentado na frente de um computador. Completamente diferente. Isso vai trazer, sim, algumas mudanças sinápticas do sistema nervoso central. E quando a gente trabalha principalmente com o aspecto de lateralidade, que eu já vim falando aqui há algum tempo, né? A gente ajuda a essa nova adaptação de construção cerebral. Então, isso, logicamente, acontece a vida inteira. É ilusão quem acha que o cérebro não se renova durante a vida. Ele renova, sim, com menor intensidade, mas você vai morrer aprendendo, graças a Deus. Então, se você vai morrer aprendendo, você vai morrer fazendo novas sinapses. Então, isso acontece em qualquer faixa etária. Mas na criança, está acontecendo não só modificações sinápticas, mas construções sinápticas. Você está construindo uma base estrutural, anatômica, que vai ser em cima dessa base que ela vai usar, né, o resto da vida dela. Então, realmente é um momento de atenção, é um momento de observar como é que seu filho está se comportando, o que mudou, se mudou, né? Ah, ele está se adaptando bem? Pode ser que ele se adapte bem. E tem alguns que têm mais dificuldade. Ué, ele nunca teve dificuldade e agora está tendo? Por que será? Né? Porque existe também uma questão anatômica estrutural que está envolvida com isso, né? E é super importante a gente colocar. E como você disse, o cansaço mental aqui no adulto tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver. Às vezes ele está fazendo o que ele já fazia há 10, 15 anos, mas de uma maneira completamente nova. E se é uma maneira nova, novas sinapses vão ser necessárias. E isso cansa. Aprender cansa. Muito. Então, é super interessante mesmo esse processo, né? E a aurículo vai ajudar justamente no sistema. Acho bacana explicar por que a aurículo faz essa diferença, né? Nesse momento, né, Larissa? Vai ajudar, vai limpando as sujeiras. A forma que eu explico, vamos dizer, você vai limpando essas sujeiras, criando novos canais, novas vias de comunicação, de aprendizagem, né? Ela vai Então, favorecendo a útil, comunicação. Porque existe, isso está dentro do que a gente fala na lateralidade, né? Existe uma forma que os hemisférios cerebrais trabalham, né? Então, dependendo da lateralidade, vai entrar a percepção do mundo por um hemisfério e ele vai mandar essa informação para o outro para que seja executado. Isso é assim, organicamente falando,
né? E se você está tendo uma dificuldade, ou você teve traumas, ou você está com novas medicações que possam gerar um bloqueio físico até, né? De como essa comunicação é feita, isso fica totalmente destrambelhado dentro da cabeça. E a forma que você vai ver isso no seu dia a dia, né? É com falta de concentração, com falta de memória, com, às vezes, angústia, às vezes, dificuldades de clareza no pensamento, de clareza na organização, de fazer Cansaço. Cansaço, exatamente. Dor também aparece. Por incrível que pareça, tem toda a relação. Com certeza, tem toda a ligação. E aí, voltando para a questão da dor que você colocou, né? A gente, parece que a gente está fugindo do assunto, mas a gente não está. Mas ainda é. Se a dor tem uma resposta imediata pela orelha, e se essa resposta imediata pela orelha depende de um sistema reflexo, o sistema reflexo depende de uma via limpa do sistema nervoso central. E essa via limpa do sistema nervoso central acontece também através desse processo que a orelha traz. Então, é tudo um ciclo, né? Uma coisa leva a outra. E o bacana que eu acho da aurícula é isso, é um trabalho até que a gente pode fazer de forma preventiva. Você pode fazer uma vez por mês, todo mundo deveria fazer. Eu recomendo para todo mundo, porque todo mundo vai estudar, vai se cansar, vai ter que exigir talvez um dia porque exige um pouco mais, vai aprender algo novo, vai passar por uma situação de estresse. Então isso vai criando entupimentos das vias, vai congestionando, né? E a aurícula vai lá e faz fluir. E você falou até uma coisa que me chamou a atenção. Ontem eu atendi uma moça que tomou uma medicação para parar de amamentar e ela falou, Bia, eu tô zoada, eu tô assim, e você vê que parece que não tem relação nenhuma, mas tem total relação, né? Tem tudo a ver. A gente tá falando com o chefe, né? Com o cérebro. E nesse caso ainda, total, porque se ela tá tomando alguma coisa para alterar a questão da amamentação, quem é que faz isso? Hipotálamo, hipófise, tá tudo exatamente, lá em cima. hipotálamo. A medicação tá totalmente mexendo no sistema nervoso central. E ela vai ter repercussões. Exatamente. Exato. É muito legal, né? Você vê tudo isso acontecendo num pedacinho de 6 centímetros do corpo. Não, e a gente como o Notier sempre fala, né, Bia? Você ouviu ele falar muitas vezes, né? Ele fala, é um presente de Deus. Você ia falar oui. É um presente de Deus. Como é que pode, né? Tem aquele comentário que costuma se fazer, né? Principalmente quando você tem um neném, tem mães que falam, poderia vir com manual de instrução, né? Mas veio com 2. Um de cada lado do crânio. Você tem que saber ler só, né? Só tem que saber ler, exatamente. Não é todo mundo que sabe ler. Mas sabendo ler, o manual tá aí também, né? Exatamente. Então é muito legal. É a Cláudia que tá falando. Tô vendo. Muito bom, né, Cláudia? Você também faz parte aí do time vanguardista do Brasil. Eu tenho muito orgulho de vocês, eu mesmo. Eu me sinto muito honrada de ter vocês na minha caminhada aí na turma. Você vê que realmente são pessoas, a primeira turma que se formou em Lyon, né, que a Bia faz parte, a Cláudia que esteve aqui faz parte, a Fabi, que a gente conversou semana passada, faz parte. São realmente pioneiras, né? Na técnica completa e tudo mais, né? E assim, todas estão fazendo sucesso, todas estão ativas e sendo porta-voz aí do que a gente merece. A gente, como profissional, merece, os pacientes merecem, o Brasil merece, né? É algo que realmente é bem legal e eu me sinto muito honrada mesmo. Esse processo é prazeroso nesse sentido, de eu ver vocês sendo porta-vozes como eu, né? Então, é muito legal. Eu fico muito agradecida. E é isso aí, Bia. Não sei se você percebeu, mas já está acabando o nosso tempinho aqui, ó. Você viu que rápido? Eu queria ficar falando horas e horas, que tem tanta coisa legal sobre a aurícula que a gente pode conversar, que a gente pode ajudar as pessoas, né, Larissa? É uma técnica realmente que ela abrange desde questões orgânicas, dores, a questões mais emocionais, a síndrome do pânico, depressão. Enfim, é uma técnica realmente que vai atender a todos, né? Ela é ampla. Ela é uma metodologia de trabalho, né? Quando a gente entra naquele nível avançado, que é bem conhecido como a auriculomedicina, apesar do nome
ter sido batizado pelo próprio Dr. Paul Noguet e posteriormente ele ter se arrependido do termo, né? Por que ele se arrependeu? Porque, na verdade, ele fala o seguinte, que a parte... quando você coloca auriculomedicina, você às vezes até deixa ela um pouco aquém do que ela pode chegar, porque as pessoas não entendem o termo, né? E isso, essa parte que a gente chega no final, né, na parte mais avançada da técnica, ela traz ela realmente é uma medicina, independente de qualquer situação, né? Ela permite você acompanhar, tratar esse paciente em todos os setores da vida dele, somente com a auriculoterapia, né? Ah, mas eu também posso agregar, se eu já sou profissional, por exemplo, você, né? Você não deixou de ser terapeuta corporal. Você não deixou de amar e de estudar as outras metodologias que você se formou e que você gosta e tudo mais. Mas você agregou algo que acrescentou em todas as outras partes da sua formação, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que ela tem essa propriedade de contribuir com tudo que já existe, que profissionalmente já exista, ela também pode ser uma linha única de trabalho que qualquer profissional da saúde queira trabalhar, né? Então... Eu acho que a gente chega lá ainda, que a aurícula, a gente fala uma sessão rápida, tem essa questão do tempo ser curto da sessão, e a gente acaba agregando outras coisas justamente para justificar o tempo, mas não precisa, porque a técnica mesmo ela te dá isso, né? Você pode fazer uma sessão só de aurícula e você vai ter resultados maravilhosos. E você vai aumentando, e ela me trouxe muita maturidade no atendimento, ela deu muita mais segurança para atender, porque você tem um diagnóstico ali na orelha, você pode ali olhar e você vai saber que você vai ter um retorno rápido, né, garantido pela orelha. Exato. Salvo algumas exceções, como a gente falou lá atrás também, mas a grande maioria dos casos você já consegue dar esse caminho para o atendimento que você vai fazer, né? Então, para a minha carreira foi uma visão do todo do paciente, em todos os sentidos, né? Até se você considerar a questão das intolerâncias alimentares, que o Dr. Rafael Noguet é especialista top nisso, você consegue entender onde é que está, quais são onde é que eu vou circular esse paciente, né? Quais são os raios, né, de trabalho que eu tenho, de opções. Se isso aqui não der certo, eu sei que eu posso tentar isso. Se isso não der certo, eu sei que eu posso tentar aquilo. Sempre ainda dentro da auriculoterapia. Teve gente que perguntou... Tem um monte de gente perguntando quando é que eu vou lançar um livro. Milson do céu! Ela já tem livro, pessoal. Pois é, estou aqui penando. Traduzido, né? Mas é uma possibilidade futura, quem sabe, né? Eu estou ainda no primeiro passo de trazer ainda o curso, tudo certinho, que você também me cobra. E agora eu vou... Ele está me cobrando para livro já, olha só. Tem gente perguntando onde a gente atua. Eu atendo em Sorocaba, Larissa, São Paulo, né, Lari? E Alphaville. Eu atuo em São Paulo e Alphaville também, nas duas cidades. E a Bia em Sorocaba e... São Paulo. Em São Paulo também. São Paulo também. Lá no site, boa pergunta, foi a Solange, né? Boa pergunta, Solange, porque assim, no site da escola, www.escolanoguet.com.br, existe uma parte chamada Encontre o seu auriculoterapeuta. E lá você consegue, tanto pelo nome, se você já conhece alguém, ou pelo local que você mora, cidade e tudo mais, você digita lá a cidade e vai aparecer quem é que tem formado e qual nível de formação que a pessoa tem também. Quais já são formados, quais estão no módulo 1, módulo 2, módulo 3 e tal. E quais outros cursos complementares da minha escola que essas pessoas já fizeram. Por exemplo, posturologia, por exemplo, RAFT, por exemplo, a medicina chinesa antiga, que é uma outra linha que eu trago também na França, trazia pelo menos. Então, tá tudo lá no site. É só entrar lá, se você tem dúvida, quem está aqui, que possa ser de outra região do Brasil, tem lá opções de pessoas, né? Porque nessa caminhada aí tem gente em Fortaleza, tem gente em Recife, Rio Grande do Sul, tem profissionais bons aí pelo Brasil inteiro, já espero cada vez mais, né? O que mais? Não sei, o que o Emilson, o que você está pedindo? Está perguntando de trigger point na orelha, trigger point na orelha. Na verdade, é o ponto reflexo, né? Só vai mudar o nome. Mas existe, viu, Emilson? Você vai lá com um aparelhinho
Você tem, A gente encontra. pela detecção de pressão, você consegue captar todos os pontos reflexos, que no caso do Trigger Point é um. Tanto você consegue diferenciar, inclusive, se ele está no nível muscular, se ele está no nível ósseo, se ele está no nível neurológico, se ele tem a ver com parte sensorial, se ele tem a ver com Isso é parte demais, motora. né? Você consegue ver Isso tudo. Sabe uma outra coisa que eu lembrei aqui? Eu vou até fugir um pouco do assunto que você perguntou com relação à pandemia, que as pessoas têm me procurado para emagrecer, que a Auriculo também tem um protocolo que ajuda a emagrecer, e isso é uma procura que aumentou bastante. Que até a gente está em casa, tá mais, né, comendo mais. Então, Vou fazer para emagrecer também é legal, porque te dá aquela zerada e ajuda, e realmente o resultado. Lógico que também depende do paciente, né? Isso aí, pessoal, não tem milagre. A gente vai ajudar, mas não tem milagre. Fazer, né? Não adianta essa história de emagrecimento, Mas, não adianta você vir com a impressão de que você vai colocar pontos na orelha e no dia seguinte você tá esbelta. Uau! Se fosse assim, a gente tava, né, só fazendo isso da vida. Não, você vai precisar, sim, de toda a estrutura do emagrecimento natural, uma dieta equilibrada, uma atividade física, mas as causas que te levam a engordar vão estar supridas pela auriculoterapia. Isso com certeza. Exatamente. Sejam elas emocionais, sejam elas por conta de ansiedade e tal, sejam elas metabólicas, tudo isso pode ser contemplado pela auriculoterapia. Sim, dá uma acelerada no processo. Exatamente. E natural, né? Você não precisar ter o uso uso de medicamento, de nada que te possa prejudicar, influenciar o sistema nervoso e coisas do gênero, né? Isso é muito importante. Isso é uma outra coisa importante da técnica também, né? A gente não usa medicamento, a gente usa metal, frequência, mão, né? Exatamente. Não vai colocar nada para dentro, é de dentro para fora. Aliás, o resultado ele acontece de dentro para fora. E uma coisa que é interessante também, Larissa, que eu vejo muito, às vezes não é de um dia para o outro. Como a gente está tratando com o sistema nervoso, com estímulos, às vezes vai um dia, 2 dias, 3 dias. É aí que a pessoa começa a sentir realmente aquele bem-estar. E às vezes nem percebe, mas fala, nossa, não é que eu estou dormindo melhor? Nossa, não é que eu estou comendo menos? E aí você vê que a auriculo está atuando. É que, na verdade, você está falando uma coisa que eu já reforço aqui, mas sempre é bom reforçar. A gente espera um resultado imediato na dor. Na dor, sim. Né? Na dor por conta de ser uma ação reflexa. Na parte orgânica, de funcionamento metabólico e tudo mais, a gente não espera uma resposta imediata. Muito pelo contrário. Por quê? Porque a ação desse ponto no sistema nervoso central vai ser muito mais complexa do que uma simples ação reflexa. As vias que vão ser utilizadas para esse outro tipo de estímulo são mais complexas e exigem um pouco mais de tempo. Então, é esperado. Sim. Né? Até nisso a gente dá esse suporte. É esperado que você veja resultado um pouco mais de tempo. Né? Isso é o natural. O Emilson está falando. É que ele nota respostas em 72 horas. É a média. Mesmo. É a média. 48, 72 horas é o normal. Mas pode chegar a uma semana, 15 dias. Isso, né, não é a regra, mas é o mais comum mesmo. A Zenaide está falando que ela precisa dormir melhor. Temos uma técnica para dormir também. Para dormir. Um filtro, não é? Que é muito bacana. Isso mesmo. Procura isso aí, gente. Zenaide. Agora nós estamos acabando mesmo. Daqui a pouco o Instagram vai jogar a gente para fora. Então eu quero agradecer a disponibilidade da Bia. Foi muito gostoso esse bate-papo. Quero convidar quem está aqui pela primeira vez que participe das próximas lives. Já vai ter live, a gente tem live de terça à noite, às 9 da noite, e de sexta, nesse horário, das 11 da manhã, todas as semanas, né? Então, sejam todos muito bem-vindos e voltem sempre. A gente sempre traz temas durante a semana. Eu vou colocando quais são os temas, né? Que vai ser discutido na semana seguinte. E é isso, né? Obrigada, Bia. Eu agradeço também, viu, Larissa? Foi um prazer. É um tema realmente fantástico. A gente fala do que a gente ama, do que a gente gosta de fazer. A hora passa que a gente nem percebe. E obrigada pela oportunidade até de um dia a gente se encontrar na vida, né? E mudar tanto a minha carreira como mudou. A Auriculo realmente fez toda a diferença. Uniu até a questão da França, que era uma coisa que eu gosto. O francês me fez aprender a falar francês.
Então, eu agradeço muito, porque realmente fez diferença outras na coisas, minha né? vida. É. Chega de um jeito e vai Exatamente. acrescentando, né? Tantos amigos que eu conheci, nossa, É muito verdade. bom. Muito bom mesmo. Obrigadão, Bia. Um beijo. Um abraço para todos Beijo aí. Bom final também. de semana. E até terça. Terça às 9. Até mais, gente. Tchau, pessoal. Obrigada por ter vindo aí.